Boa tarde. É com muito prazer que eu faço essa live. Faz algum tempo que eu estou querendo falar desse assunto e eu tento fugir dos defensivos, mas eu não consigo. Então, hoje eu tenho aqui dois grandes amigos e parceiros que trabalharam comigo por bastante tempo. Deixa eu pegar aqui o currículo dos dois. Eu tenho o Rodrigo e eles vão aparecer aqui já, como a gente está fazendo na plataforma do Zoom para ter mais gente. Vocês já vão ver a carinha deles. Eu tenho o Rodrigo Baiocchi Lousa. O Rodrigo, ele é agrônomo pela Universidade Federal de Goiás. Ele fez MBA em Marketing na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenador adjunto do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. É fiscal agropecuário na Agrodefesa, que é a Agência de Defesa Agropecuária de Goiás. E, mais importante, ele é baixista das bandas Soul Solution e Mr. Jim. O Rodrigo, ele é também o servidor cidadão, que é o perfil criado por ele para mostrar a realidade da agricultura sobre a ótica do servidor, cidadão, fiscal, agrônomo, tudo mais. Rodrigo, vou te abrir para você falar um oi para a gente, aí depois eu apresento o Fernando. Tá bom. Olá, você está me ouvindo aí? Sim, sim. Um abraço a todos, é muito bom estar aqui, estou feliz de estar com gente que faz, gente inteligente, gente que nos apoia e gente que quer mudar esse país. Então, para mim é uma felicidade falar ao vivo com vocês aí. Ótimo. Então, vamos lá. Fernando, meu parceiro de vida, é agrônomo pela Universidade de Taubaté, especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialização em Compliance e Governança Cooperativa pelo INSPER. Esse curso a gente fez junto, foi bem legal. O Fernando tem quase 35 anos de experiência na indústria de agroquímicos e cooperativas agrícolas e conduziu por 15 anos a campanha de combate aos defensivos ilegais pelo Sindiveg e atualmente trabalha na FEMAR Consultoria Empresarial, a empresa que ele fundou, e ele atua como consultor de agronegócio, proteção de marcas e patentes. Fê. Obrigado, Silvia. Um grande prazer participar do debate. O Rodrigo, que sempre foi um grande apoiador, um grande parceiro, e você que sempre deu apoio, né, à causa. 15 anos de parceria, né, na verdade, que nós temos aí. Então, vai ser um grande prazer a gente debater esse assunto hoje aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço vocês dois aqui. Eu aqui tenho que gerenciar duas plataformas, então às vezes eu dou uma rateadinha, mas pessoal, vocês que estão nos ouvindo podem mandar perguntas e comentários na caixinha de comentários. Não mandem na caixinha de perguntas e respostas, porque eu não consigo abrir, tá bom? E mandem aqui que a gente vai tentar ler e perguntar para os dois. A única questão é quando vocês fizerem uma pergunta, se for direcionada a um deles, por favor, identifique a quem que deve ser direcionada, tá bom? Então, vamos lá. Eu começo perguntando para os dois, na verdade. Primeiro, o que é o defensivo agrícola ou agrotóxico ilegal e quais as ilegalidades praticadas? Pode ir, Fernando. Vou começar rapidinho. O ilegal, né, o defensivo agrícola ilegal seria o contrabandeado, aquele que vem de um outro país para dentro do Brasil sem ter o registro aqui no Ministério da Agricultura e o aval do MAPA, da Anvisa e do IBAMA, que são os três ministérios que fazem o registro. A falsificação, que é a falsificação de uma marca registrada no Brasil, né, uma marca comercializada, enfim, tendo toda a legalidade no Brasil, e um crime crescente, que é o roubo de cargas, o roubo de propriedades agrícolas, o roubo de revendedores, que acaba, no fim, muitos desses roubos se transformando em falsificações. Estes seriam os três principais problemas hoje de defensivos agrícolas ilegais. E quais são as penalidades, Fê? Bom, a penalidade, né, elas são previstas no Código Penal, previstas na Lei de Agrotóxicos, na Lei de Crimes Ambientais. Né? Essa é uma parte muito importante, né, de tentativa das entidades de mudança, né, da penalização,
mas principalmente, né, focando em quem pode ser penalizado, que é o agricultor, que pode ser, inclusive, a destruição das lavouras. As autoridades de fiscalização agropecuária ou policiais podem determinar, né, através da legislação, a destruição das lavouras. Então, uma campanha ela tem um foco muito mais preventivo com os agricultores. E o Rodrigo sabe bem disso, porque trabalha bastante com essa parte da fiscalização agropecuária em propriedades rurais, né, Rodrigo? Exatamente. Eu acho que a definição, é legal a gente fazer esse bate-papo informal, senão a gente estaria falando da legislação, que é um pouco pesada, até a gente descrever o que é agrotóxico, o que é ilegal. Na verdade, a minha função aqui como fiscal estadual agropecuário e coordenador do fórum é explicar como é que se compra um agrotóxico legal. Você compra um agrotóxico que é registrado no país, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente ou no Ministério da Saúde, e precisa também adquirir de um comerciante que é um comerciante registrado num órgão estadual de defesa agropecuária de qualquer estado do país. Então, traduzindo, o produtor precisa procurar um canal legal de aquisição desses produtos. E a possibilidade de ele adquirir algo ilegal nesses momentos é muito menor do que ele receber alguém estranho dentro da fazenda dele com uma proposta, ou então do que ele acabar recebendo, interceptando esses produtos que são ilegais. O rótulo do produto é aprovado pelo MAPA, o rótulo está em português, o rótulo diz qual é o produto, qual é o princípio ativo, isso tudo é legislado, né? Uma vez registrado nos órgãos federais e comprado em quem realmente é registrado para a venda desse produto e também com receita agronômica, é muito difícil ele estar adquirindo alguma coisa ilegal. E aí, dentro da legislação estadual, há previsão, sim, de infração, de multa grave, que vai de 10 mil a 20 mil reais para quem está utilizando um produto detectado assim. Agora, o Fernando falou uma coisa interessante, é um momento em que se cruzam várias competências, né? A ambiental, a estadual, dos órgãos de defesa agropecuária e a do próprio Ministério da Agricultura. Então, não é bom para ninguém. O produtor que receber um produto desse dentro da fazenda, o que não vai faltar é gente para pegar no pé dele e, inclusive, tratá-lo como criminoso. Nesse momento, a gente está falando aqui de questões penais, né? Mas da cadeia? Você quer falar, Fernando? Hoje somente com a somatória das penas, porque todas as penas são penas consideradas leves, né? Apesar da gravidade, né, do ilícito, que é o uso de produtos ilegais nas lavouras, mas as penas são leves. Por isso que eu falei, né, da mudança de legislação do PL, deputado Jerônimo Gergen, que é um PL que está lá para ser analisado, né, e votado pelas casas, né, legislativas no Congresso Nacional. Então, não é essa questão. A questão é justamente de quem usa ilegalmente. Como o Rodrigo falou, né, o agricultor, a maioria dos agricultores são legalistas, compram os produtos de maneira legal, fazem a devolução das embalagens vazias, fazem todo o processo correto de utilização do produto. Mas aqueles que decidem seguir o lado da ilegalidade têm que saber que ele corre risco, né? E nós tivemos casos no Mato Grosso do Sul de destruição de lavoura de soja. O tamanho do prejuízo para esses agricultores é imensurável, né? O prejuízo causado pela destruição. Foi lá a roçadeira, passou a roçadeira na soja do agricultor. Então, veja o risco, né, que tem. Perdão. Não, eu acho, sem dúvida, o prejuízo econômico ele é evidente, e ele é evidente em qualquer cadeia produtiva em que se fale em descaminho, contrabando, falsificação, e isso a gente vê desde o contrabando de CDs e de bebidas e tudo mais. Mas existem duas cadeias que me preocupam muito mais como consumidora, que é a cadeia do medicamento e a do defensivo agrícola, né? Porque
ainda que haja um prejuízo econômico e que o produtor possa perder aquela safra, e que a indústria também tenha um grande prejuízo, a gente vai falar do prejuízo ainda, inclusive porque não bastasse a perda de mercado que ela tem um problema de imagem muito forte, e depois ela ainda ajuda a incinerar esse produto, né? E aí Goiás tem um exemplo muito bom de como sair dessa situação. Mas a gente não tem que olhar só para essa questão do crime, e a Lídia aqui está falando que não é só pelo cometimento do crime, é o alimento, né? Ainda que nem tudo que é cultivado no Brasil vá para alimentação, nós estamos falando de um alimento que está tendo controle de pragas feito por um produto que não passou pelo crivo dos 3 órgãos, que não tem uma empresa responsável por trás e tudo mais. Qual é o tamanho do impacto disso para a população? Vocês têm ideia? Bom, a gente lá, quando ainda estava no Sindiveg, né, que foi o meu último trabalho, né, nesse comitê, antes de abrir minha consultoria, ficaria entre 20% e 25% do mercado. É um número significativo, é um número que em países da zona da Ásia, né, a CropLife International, ela faz esse estudo com várias regiões do globo, né, nós chegamos nos números que atingem a região da Ásia e Oceania, infelizmente. Então, realmente é preocupante, e isso se deveu muito à questão do inseticida, do benzoato de imamectina, né? Nós tivemos um ataque de praga da Helicover parmígera, uma lagarta, que demandou o uso de inseticida, e o inseticida que muitos agricultores, infelizmente, resolveram usar foi o benzoato contrabandeado, principalmente do Paraguai e também do Uruguai. Não é só contrabando do Paraguai. A marca mais apreendida de benzoato, né, aqui no Brasil, vem lá do Uruguai. A Helicover ainda é um problema? Rodrigo, acho que você pode dizer. Eu queria fazer um comentário, porque a gente está falando da questão de saúde, e eu acho que se nós podemos, dentro do nosso debate, chamar alguma coisa de veneno, eu acho que é esse produto ilegal que entra nas nossas fronteiras, né? Porque tem casos de produtos que são nem fáceis de identificar, ele está dentro de uma embalagem de plástico, sem rótulo, sem nada, e algumas análises mostraram 15, 20, 25 princípios ativos, até de produtos que nem são inseticidas ou outras, são raticidas. Então, a gente vê que o prejuízo é imenso. Não é... Eu gosto de dizer o seguinte, nesses casos extremos, a gente está falando aqui dos resíduos que vão ficar no nosso alimento, mas eu faço um alerta que eu acho que, pelo menos é o pensamento que eu tenho, é o produtor que acha que a pirataria, como você falou, dentro da propriedade rural ou dentro da questão do medicamento, é a mesma coisa das outras coisas, que ele talvez entenda que isso é normal. Por exemplo, pirataria de TV a cabo. Em toda cidade tem um GatoNet. Na cidade de Goiânia deve ter centenas de milhões de pessoas fazendo isso. E esse pensamento brasileiro vai para o campo. E o produtor acha que isso é normal. Não, eu vou comprar um que o cara traz, que é igualzinho que eu uso. E esse é o pensamento que faz, na grande maioria, dos grandes produtores. Tem gente esclarecida, gente que tem assistência técnica, agrônomos fazendo isso. Então, não é aquele coitadinho que está usando uma quantidade pequena. As cargas são gigantescas e eles têm destino certo, né? A coisa, às vezes, é pulverizada em pequenas quantidades para ser vendida aí de forma clandestina, mas a gente entende também que tem aquele produtor totalmente qualificado e também faz uso desses produtos, né? Então, é sempre bom a gente relembrar isso. A ilegalidade disso só traz prejuízo. E voltando um pouco para a questão dos fabricantes, eu acho que é por isso que a gente tem sempre procurado, na época o Sindiveg, agora também a CropLife, para que a gente trabalhe junto nesse sentido, né? Acho que é interesse também do fabricante de manter a imagem dele aqui no Brasil, de que a ciência pede com que ele lance centenas de milhares de moléculas para chegar até uma molécula, ou 2.000 moléculas para chegar até uma molécula com todas as qualidades que se precisa ter para registrar no país, e aí vem uma outra molécula qualquer, invade e toma esse mercado que custou bilhões de dólares. Então,
acho que todos nós temos interesse em acabar com isso, né? Não só em qualquer tipo de pirataria, mas ainda mais agora, que a gente está querendo elevar o nível do nosso agro, né? Já que a gente é tão importante, o nosso PIB é tão importante, então que a gente limpe essa sujeira que queima o filme do agro brasileiro, com certeza, no exterior. E aqui internamente também. Pessoal, tem um pessoal aqui dizendo que o vídeo travou e eu não estou conseguindo acessar mais. O pessoal falou que tem algum problema, está travando, então eu vou propor o seguinte, eu vou encerrar a transmissão aqui no Instagram e vou começar de novo. Tá, ela caiu aqui para mim mesmo. Porque a gente tem isso aqui gravado e aí lá no YouTube vai ficar tudo online, tá? Ok. Mas aqui no Zoom a gente continua gravando. Eu só vou encerrar. Acho que foi alguma coisa no Instagram. Meu também parou, ficou sua imagem travada. Inclusive saiu todo mundo da sala. Então, pera lá, nós tivemos, só para vocês saberem, até agora 73 pessoas. Legal. Vamos começar de novo, então. Aí eu não sei quanto que... Pera lá. Deixa eu sair. De qualquer forma, o nosso tá rolando, tá? Aqui tudo certo. E vou começar de novo. O bom é que a gente ganhou 20 minutos. A gente não precisa encerrar em ponto às 2 da tarde. Acabou de entrar. Oi, pessoal. Voltamos. Acho que agora problema resolvido aqui. E tem muita gente ainda me mandando mensagem que travou, tal, mas já resolvemos o problema. Vamos só esperar encher de novo. Já temos 26 pessoas. 31, a gente tinha parado com 27 ali, a hora que estava super travada. Então, pessoal, a única coisa que eu vou pedir é que, como eu tive que encerrar o vídeo, eu perdi as perguntas de vocês. E eu me lembro da pergunta do Diogo sobre o tamanho do mercado e do comentário do Zé Reis, e eu vou fazer aqui antes da gente começar. O Zé Reis tinha dito que estava feliz de assistir um vídeo com pessoas tão competentes, ainda que o corretor tenha dado algum probleminha aqui, foi isso que ele quis dizer, e ele até corrigiu em seguida. E o Diogo estava perguntando qual era o tamanho do mercado, o Fernando acabou dizendo já também que é de 20% a 25%. Então, retomamos aqui, já tem bastante gente online. E para quem perdeu, talvez tenha perdido algum pedacinho, na hora que eu postar o vídeo inteiro, vai ficar, porque a gente estava gravando aqui. Então, vamos lá. Os próximos pontos. O produtor, ele sabe que ele está cometendo um crime? Eu acho que isso é muito importante da gente falar, né? Porque, como você disse, Fernando, tem o contrabando, a falsificação e o roubo, e o produtor que compra aquele produto. Nessas 3 condições, ele sabe que ele está cometendo um crime ou só quando é contrabando? Como é que funciona isso? E se as penalidades não deviam ser diferentes pelo fato dele ter conhecimento do crime ou da contravenção que ele está cometendo? Bom, no contrabando não tem como, né, não saber, porque normalmente as embalagens vêm escritas em espanhol, né? A origem delas é de países de língua espanhola, tanto Paraguai como Uruguai. Existe a dificuldade que os contrabandistas impõem para as autoridades, sempre tentando ludibriar as autoridades, que são as embalagens plásticas ou aluminizadas sem nenhuma identificação. Então, é proibido, não é permitido pela legislação brasileira comercializar sem o rótulo, sem a bula, né? E esses produtos vêm dessa maneira. Quando a gente vai para a questão de falsificação e roubo, já fica mais um pouco complicado, né? Muitos agricultores, sim, são enganados, né? Pelas quadrilhas. A falsificação, inclusive, empresas idôneas, né? Adquiriram produtos de mercado paralelo que existe dentro do nosso mercado ainda, infelizmente, né? Ou então receberam em pagamento de dívida, que é um outro grande problema, né?
o agricultor usa um produto que ele pensa que é legal para pagar uma dívida que ele, porventura, não consegue pagar com produto ou com a sua produção agrícola, né? E isso tudo acaba sendo uma grande dificuldade e um grande prejuízo. Por isso que eu volto a repetir, né, que o foco é sempre no agricultor, sempre para ele buscar os canais legais de venda que usam os instrumentos legais. Nota fiscal, com o local da devolução da embalagem vazia e a receita agronômica, né, que é muito importante. A participação dos agrônomos, como o Rodrigo já havia comentado, ela é muito importante nesse sistema, para que não ocorra problema na lavoura. Como o Rodrigo falou, esse caso de 25 ingredientes ativos, o agricultor que fosse utilizar esse produto na sua lavoura, com certeza ia ter uma fitotoxicidade, que a gente fala, né, que é a toxicidade para a planta. A planta ia sofrer com esse produto, em muitos casos até morrer. E os agricultores, nesse caso, não têm a quem reclamar, porque é ilegal, ele não vai procurar uma autoridade para fazer uma denúncia, né? Isso é muito importante. E por que o produtor recorre a esses produtos ilegais, sabendo desse risco? Porque ele sabe, né? Sim. É importante a gente falar sobre a questão do custo, que é o principal fator que leva um agricultor a procurar um produto ilegal, né? Eu sempre falo que não existe milagre, né, nos mercados. Não existe em nenhum mercado, seja num aparelho eletroeletrônico, né, num computador, num veículo, em qualquer bem, não existe milagre. E o defensivo não é diferente. Então, o preço é sempre um fator que leva o produtor a tentar minimizar o custo da sua lavoura. Mas, como o Rodrigo também frisou bem, esse caso é um caso exemplar. Esses produtos não passam pelo crivo das autoridades brasileiras. Os testes e toda a importação, né, ou a produção desses produtos dentro do nosso país, ela é muito rigorosa. É uma das legislações mais abrangentes e rigorosas do mundo. Então, esses produtos, como eu falei, não são baratos. Eles vêm já com problemas. Muitos dos produtos vêm com contaminantes que acabam causando problema na lavoura e o produtor não tem a quem reclamar. Então, o agricultor tem que ter isso em mente, o risco de ele perder a lavoura por fitotoxicidade, de ter uma baixa na produção, na produtividade, e o risco de perder por ser autuado por uma autoridade, seja ela fiscalização agropecuária ou policial. Silvia. Antes de você engatar na pergunta, eu vou te fazer outra, Rodrigo, para você responder junto. Tá. O Ivan até colocou aqui, o Ivan, que era nosso parceiro lá no Sindiveg. Ele pergunta se vocês conseguem distinguir as lavouras com produtos ilegais, vocês como fiscais. Na verdade, primeiro só voltando ao assunto que o Fernando estava falando, aqui em Goiânia, por exemplo, aconteceu um caso de uma pessoa que estava diluindo em 50% um herbicida. Ele roubou essa carga e botou metade de água. Poxa, não há o que discutir. Nenhum produtor rural tem que comprar alguma coisa que não seja 100% confiável. O Fernando tocou num assunto que os caras vão se especializando, né? E a falsificação vai ficando cada vez melhor. E aí, às vezes, cai. Porque teve comerciante de Fox aqui, teve uma grande quantidade de Fox aqui em Goiás, no Brasil todo. A embalagem era muito parecida, eles vão ficando especialistas. Uma vez eu ouvi dizer que, inclusive, o pessoal saiu do tráfico de droga para ir para o contrabando e o tráfico aí de defensivos. Então, são pessoas especializadas, né? Ô, Silvia, desculpa, eu esqueci a pergunta. Fala de novo aí. Ele pergunta se vocês conseguem identificar a lavoura tratada com defensivo ilegal. Nesse caso que o Fernando, inclusive, citou, a identificação foi feita por análise de resíduo, né? Se não me engano, foi um produto que foi utilizado. Por exemplo, Goiás... a gente tem previsão legal para quando eu desconfio, se eu vejo embalagens jogadas na propriedade e você, através de investigação, tem uma desconfiança de que há resíduo naquele produto, você faz análise de resíduo e existe previsão legal para a destruição da lavoura se o resultado for positivo. Então, em termos de análise de resíduo, sim, né? Ou se ele tiver armazenado na propriedade,
pode ser feita uma apreensão e uma análise do conteúdo. Isso o Ministério da Agricultura faz para a gente saber a qualidade do conteúdo, quando se há desconfiança, por exemplo, da embalagem estranha, a gente já recebeu treinamentos, e aí é importante ressaltar isso, os fabricantes estão sempre de olho e nos auxiliando nesses treinamentos. A Agrodefesa quer mais treinamentos, se tiver alguém aí nos escutando, para que a gente também se transforme em especialistas para identificar isso. Eu posso identificar aqui umas 4 empresas grandes. Aqui eu não vou colocar os nomes, mas eles estão aqui. Eu sei que eles fazem também treinamento aos policiais, tal, porque a questão ilegal é importante a gente ressaltar. Ela é um caso de polícia, né? Então, geralmente, a polícia está sempre junto. A Agrodefesa fiscaliza a questão agronômica, mas a gente está sempre acompanhado da polícia nesses casos aí. Eu ia fazer essa pergunta, acabei pulando, e antes que eu faça a pergunta da audiência, quem são as autoridades envolvidas nesse controle? Quer falar, Fernando? Pode ficar à vontade. Vou falar para você que realmente, né, nesse período da campanha lá no Sindiveg, nós tivemos grandes parcerias, né, tanto na área policial como na área fiscalizatória, né? A competência do crime de contrabando é da Polícia Federal, né? Falsificação, roubo são das polícias civis. A participação importante da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Agricultura, da Polícia Militar, dentro das suas mais abrangentes competências, os batalhões de fronteira, as polícias rodoviárias estaduais, né, a Polícia Militar, os batalhões de Polícia Militar, a fiscalização agropecuária, que é fundamental. Né? O Rodrigo sabe bem, a gente já teve muitos debates quando a gente tinha os Enfisas, né? Os encontros de fiscalização nacionais promovidos pelo MAPA. A fiscalização agropecuária é fundamental. E eu falo isso também pela experiência que eu tive na cooperativa, né? De que a fiscalização no campo ela previne o uso de produtos ilegais e outras, não só desse tipo, mas também de outras ilegalidades. Nós temos problemas também com sementes, né, ilegais, piratas, que é um grande problema do país, que pode trazer prejuízos grandes para os produtores, né? Então, a presença da fiscalização agropecuária a campo, ela é fundamental também, né? E aí tem outras entidades, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça também é muito importante, né? O Congresso Nacional, com os debates, com as audiências públicas, enfim, sempre houve um grande entendimento, né? E nós tivemos isso, inclusive, na live com a senadora Soraya, lá do Mato Grosso do Sul, que participou do lançamento do último trabalho que eu tive a honra de acompanhar pelo Sindiveg lá em Campo Grande, né? Que foi um estudo feito pelo IDESP, em conjunto conosco lá. Então, foi realmente um grande trabalho e eu acho que a gente, nesse ponto, nós temos bastante coisa. Agora, a fiscalização, ela é complicada. Ontem eu estava assistindo um evento, né? O dimensionamento, a gente fala da fronteira, né? Das fronteiras secas, mas nós temos casos de apreensão de 25 toneladas de benzoato em portos do Brasil. Né? 25 toneladas. Você divide 25 toneladas por 300 gramas por hectare. Vejam quantos hectares de algodão, soja e milho iam ser tratados com um contrabando. Na verdade, foi mais de um contrabando que as autoridades apreenderam. Né? Então, realmente, é importante essa participação. Bom, aqui eu vou até fazer o meu marchand para mostrar como é importante você ter esse relacionamento governamental, né? Um tema que é super importante para a indústria de agroquímicos, mas que também é super importante para a sociedade, e que o lobby e as relações governamentais aparecem aí como uma peça-chave, né? Então, como mobilizar o governo para fazer com que ele destine mais recursos para isso, como mobilizar os parlamentares para que eles façam leis que aumentem as penalidades. A gente já teve aqui com o deputado Jerônimo Gergen falando disso, e a senadora Soraya, né, o Fernando entrou na live, mandou uma pergunta, e aí ela super se interessou e disse, olha, assim que voltar da pandemia presencial, eu quero vocês aqui para a gente conversar
na Comissão de Agricultura do Senado para melhorar essas questões, principalmente de fronteiras, porque ela é ali do Mato Grosso do Sul e ela tem esse interesse em controle de fronteiras. Então, como é importante essa interação das empresas com o governo, e aqui o trabalho dos lobistas como faz parte disso, né? E eu acho que essa é a chave das minhas lives, é mostrar para a população, para a nossa audiência, que lobby é importante, que a defesa de interesses é importante. Eu vou colocar aqui algumas perguntas, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa do que foi falado, mas tem bastante pergunta aqui na fila. Não, eu queria só falar com relação à complexidade do assunto. Quando a gente for falar sobre o termo de cooperação, a gente fala mais. Mas vocês perceberam que em 30 segundos o Fernando falou mais de 10 instituições que fazem fiscalização. Então, esse conflito de competência, na minha opinião, é o que fez todo mundo fugir do assunto. Quando no serviço público há um conflito de competências, começa o empurra-empurra, e aí, não cito muito, mas essa rodovia, ela é estadual, então é da Polícia Rodoviária Estadual. Ah, mas essa rodovia é federal. Ah, então aqui é da Polícia Rodoviária Federal. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente ainda está enfrentando, mas há solução, é só querer fazer. A gente vai falar da solução depois, né, Rodrigo? Porque agora eu fiquei bem curiosa. Eu ia até te fazer mais perguntas sobre isso, mas então vamos deixar para a hora que a gente falar do tema de cooperação. O Diogo, ele pergunta aqui, Diogo, antes da gente começar, a gente estava falando que você devia participar da live, que você devia estar aqui no Zoom com a gente, de tanta mensagem que você mandou para nós três. Diogo, e o papai? Papai, achei meu pai, Fernando Marini. E eu quero esclarecer que Rodrigo e Fernando não são gêmeos, não são pai e filho, não tem um problema de DNA aí. A gente recebeu um monte de mensagens com esse teor quando eu mandei os convites. Então, o Diogo pergunta qual é o desafio da fiscalização. O desafio? Nesse caso específico do ilegal, primeiro é essa história do armazenamento desses produtos. Eu acho que o principal, porque encontrar, às vezes a gente encontra. Por que eu digo às vezes? Porque alguém que esteja usando algo ilegal, é de se esperar que ele esconda esse produto em algum lugar, enterrado e tal. Então, essa investigação, ela tem vários momentos. A gente investiga compra de produtos, se tem nota fiscal para ele, se tem receita, se ele está devolvendo a embalagem, se não está batendo esses números, e aí essa suspeita, ou então por denúncia, a gente faz uma fiscalização. Agora, encontrar, muitas vezes se encontra, e aí é feita uma parceria junto com a polícia, como eu disse para vocês, se a gente encontrar algo ilegal, não é competência exclusiva da Agrodefesa, nós não temos o poder de polícia jurídica, então a gente tem que estar acompanhado da polícia, a maioria das vezes os batalhões aqui ambientais também nos ajudam, e o desafio principal é depois que pega esse produto, fazer o que com ele. A gente escutou várias vezes, em reuniões, até no Fórum de Combate aos Impactos Agrotóxicos, que muita gente faz vista grossa, em algum momento ou outro, porque ele realmente não aguenta mais ficar com o produto estocado num lugar que é ilegal. Quase todos os produtos armazenados em Goiás, nesse momento, para ainda a destinação, estão em locais irregulares, ilegais, está todo mundo cometendo ilegalidade. Então, posso dizer sim que a maior dificuldade, não só da fiscalização, mas do poder de polícia jurídica também, é o lugar para armazenar enquanto não se dá a destinação final. Bom, já que a gente começou a falar dessa questão do termo de cooperação, eu vou entrar nesse assunto e aí depois a gente conecta com as perguntas que estão aqui, porque senão a gente fica nesse spoiler o tempo todo, né? E aí é melhor já jogar o assunto e a gente debate em cima dele. Então eu queria antes eu fazer um comentário. O Fernando falou do Infisa e eu não sei se vocês conseguem ver, a minha caneta é do Infisa. O Infisa eram os encontros de fiscalização que eram feitos pelo Ministério da Agricultura com os fiscais federais e estaduais para debater os agrotóxicos, e a indústria participava. E a indústria não só participava, como ela também ajudava com alguma cota de patrocínio para pagar salas do hotel, coisas para viabilizar o evento. Gente, era muito pouco dinheiro, não era uma coisa assim.
E esses eventos acabaram sendo interrompidos justamente por um questionamento do Ministério Público de que a indústria estaria patrocinando isso, e a indústria também acabou se incomodando com essa acusação, e para quê, né? Ter que explicar uma coisa tão assim, então melhor parar de fazer. E aí se falaram em fazer os encontros só públicos, só para os funcionários públicos, e ele perde muito. O que eu quero dizer é que esses eventos aconteceram por muitos anos, eu nem sei quantos, talvez o Fernando saiba, o Luiz está aqui, e o Diogo também, todo mundo que participou muito o José Reis, que participaram muito desses encontros, mas esses encontros, eles tinham como objetivo justamente discutir temas como esse, que são super importantes, né? E que atingem ali a ponta final. E aí, não só esse tema do Infisa, como muitos outros, o que a gente vê é uma certa perseguição do Ministério Público com a indústria de defensivos, com muito esforço, falando, olha, tem que acabar com os defensivos, tem que migrar para um novo modelo de agricultura, e piorando essa imagem e reputação que a indústria já carrega. E pouco a gente vê o Ministério Público fazendo em torno desses 25% do mercado, que são super expressivos e que configuram um risco, como vocês falaram, é a migração do crime, do contrabando das armas e das drogas que vai para os defensivos, porque a penalidade é menor. Tem essa questão da incineração, que a indústria acaba sendo penalizada duplamente, porque ela, além de ser lesada e perder mercado e ter problema de imagem, ela ainda tem que ir lá e colocar dinheiro para ajudar a incinerar, porque a gente já ouviu de muitas autoridades o seguinte, olha, eu quero aprender, mas eu não tenho mais onde levar produto, então se vocês não vierem aqui tirar o produto, eu vou parar de aprender, eu vou parar de combater o crime. Quando a gente fala de drogas e de armas, é totalmente diferente, não tem ninguém para se responsabilizar pelo produto, o poder público vai lá e destrói. Então, assim, o tratamento, ele não é nada isonômico com os outros produtos que são contrabandeados, sendo um produto de altíssima importância, e a gente vê realmente essa carência de preocupação, essa falta de preocupação do Ministério Público num tema que é tão importante, quando o foco está justamente onde não deveria estar, que são nas empresas que são altamente regulamentadas, que estão registradas, que gastam milhões por ano, que dão emprego, pagam impostos e tudo mais. Mas a gente vê no Brasil, e aí a gente viu uma proliferação de fóruns estaduais contra agrotóxicos capitaneados pelo Ministério Público. E Goiás conseguiu fazer uma coisa absolutamente diferente. Com o Rodrigo e algumas outras pessoas que estavam à frente dessa situação, eles assumiram esse fórum de combate aos impactos dos agrotóxicos, porque efetivamente existem impactos. É um produto tóxico que precisa ser trabalhado com muita atenção e que pode causar impactos muito grandes, e eles transformaram o fórum que seria de combate aos agrotóxicos ao combate aos impactos dos agrotóxicos, e sim, eles conseguem trabalhar nessa questão da incineração, do combate ao defensivo ilegal e tudo mais. Então, e aí tem o termo que o Rodrigo falou tanto. E eu vou parar aqui com o meu discurso, Rodrigo, e vou deixar você contar dessa experiência que é muito bacana e que seria ótimo se os fóruns estaduais replicassem e se o Ministério Público tomasse isso como uma causa que realmente é problemática. Silvia, bom, retornando só um segundo sobre o Infisa, foi lá que eu te conheci, foi lá que eu conheci o Fernando Marini, e tive a consciência de que a pluralidade das pessoas deveria ser aproveitada. Foi ali que eu aprendi que nenhuma dessas instituições que nós falamos anda sozinha, ela anda com pessoas. E que as pessoas precisam ser articuladoras, precisam querer resolver as coisas. E eu te falo que o Fórum Goiano de Combate aos Impactos Agrotóxicos já existia, já rodava, e eu fui convidado para assumir a área de agrotóxicos da Agrodefesa em 2015, 2016, e ouvi de vários colegas, não vai nesse fórum porque não vale a pena, esse fórum é só conversa, é só conversa. E quando eu cheguei lá, eu vi que o fórum estava voltado para o combate aos agrotóxicos, mas eu vi o nome dele. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz o alerta. Falei, pessoal, nós estamos aqui no Fórum Permanente contra os Agrotóxicos ou estamos no Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos? Passaram 2, 3 promotoras, entrou agora o Dr. Leomar como coordenador,
3 pessoas eram muito atuantes, a Gisele, que é uma nutricionista atuante na fiscalização também, ela é da Visa Municipal, e pessoas se destacaram lá dentro porque não estavam cansadas daquele debate. Uma delas era eu. Acabou que eu fiquei disposto, eu falei, eu vou ser coordenador, então. Entrou o doutor Leomar, do Ministério Público do Trabalho. Aqui eu não quero nem questionar o trabalho do doutor Leomar enquanto Ministério Público do Trabalho, mas o trabalho dentro do fórum. É isso que eu acho interessante. E aí eu vou dizer o que aconteceu. A gente tem alguns passos que aconteceram. Primeiro, a gente se despiu, pelo menos eu, me despi daquela manta que mostrava as contradições que eu tinha com as pessoas e eu me permiti ver o que a gente tinha em comum. O que é que temos em comum aqui dentro desse fórum? Não é combater os impactos agrotóxicos? E como que se combate? Se não for fiscalizando, eu não sei. Se não for estimulando as pesquisas com biológicos ou agricultura orgânica ou agroecologia, eu também não vejo outra maneira de reduzir esses impactos. Então, a gente foi conseguindo. E eu tive a oportunidade de ir no Congresso Brasileiro do Ministério Público, e quando eu cheguei lá, o patrocinador maior, que era o Sebrae, fez um vídeo, eu lá no meio daqueles tantos de promotores, eu sem terno e gravata, nunca mais vou esquecer isso, eu parecia um técnico de som lá no meio, falei, nossa, eu não sabia que tinha que vir de terno. E fui convidado pelo Impev. E aí, quando eu cheguei lá, o próprio patrocinador maior disse o seguinte, o Ministério Público tem que pensar na solução dos problemas e na educação como uma resolução dos problemas. Eu falei, poxa, então eu estou certo. Então eu tenho que achar pessoas que estão dentro do Ministério Público, que não têm um perfil único, tá? O Ministério Público é feito de pessoas e existem sim pessoas que querem ser resolutivas. A dica que eu passo é procurem essas pessoas, se aliem a essas pessoas que querem resolver. O que aconteceu? O estado de Goiás e os outros estados já pensaram até em ter uma solução construindo um armazém estadual para gerir essa questão toda. E essa não é a expertise da agrodefesa. Imagina se eu ia conseguir ter a segurança de ter um armazém com controle disso tudo, com licença ambiental. Eu sempre pensei, não é função do Estado fazer isso. Primeiro porque já existem empresas privadas que fazem isso há 30 anos, com maestria e que poderiam nos auxiliar nesse momento. E aí a gente foi pensando nessa parceria público-privada, onde precisaríamos, eu costumo dizer o seguinte, os cachorrinhos pequenos na fazenda, eles acordam os cachorros grandes. Então, quem pega o bandido é o cachorro grande, mas o pequenininho, que é o Rodrigo, tem que latir, alguém tinha que falar. Então fala, pessoal, acorda, vocês são grandes, Ministério Público, vocês são grandes, vocês podem muito. Para com essa história de ofício para resolver um problema em 10 dias, do jeito que vocês mandam para a agrodefesa. Isso é muito pouco, assumam. E aí eu fico tão feliz de depois ver que o doutor Leomar, que eu quero parabenizar, foi muito proativo e nos colocou num termo de cooperação entre os 3 ministérios públicos, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Goiás, e há 15 dias eu entendi por que eles fizeram isso. Porque os considerandos de uma norma, eles são a coisa mais gostosa de ler, é um considerando de uma instrução normativa, porque você vê a justificativa do por que fazer aquilo. E lá no considerando, nessa norma que foi feita em Goiás, está assim, deixa eu ler para vocês. Considerando a articulação de órgãos públicos. Não, considerando que a articulação de órgãos públicos por meio de um alinhamento e da integração institucional e com os setores público e privado, a sociedade civil organizada com vistas à implementação de políticas públicas que assegurem a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, constitui um dos principais objetivos estratégicos do Ministério Público, estando ajustado à recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público número 54 de 2017, super atual, que dispõe sobre política nacional de fomento à atuação resolutiva do Ministério Público Brasileiro, valorizando a atuação institucional por meio de projetos relacionados às prioridades estratégicas do Ministério Público, notadamente os destinados à produção de resultados socialmente relevantes e, ainda mais,
aos que alcancem resultados concretos positivos. Portanto, o Ministério Público, essa é a sua função. Ajude quem quer fazer. Eu acho que o Brasil todo pode fazer alguma coisa semelhante ao que a gente está fazendo. E o que foi feito? Assinaram um termo de cooperação dizendo que o custo da incineração virá de taxas e que será por cotas. Nós estamos ainda levantando isso em Goiás, estamos ainda num processo de um grupo de trabalho, mas queremos desenvolver uma tecnologia que seja disruptiva, uma empresa privada capaz de coletar, armazenar e incinerar, uma empresa, ou a empresa que ganhar a licitação, ela faz esse serviço. Por quê? Porque ela tem esse expertise e ela tem essa licença ambiental para tudo isso. Ela, por exemplo, se tudo der certo, a gente já está discutindo isso, ela fornecerá um aplicativo, nós estamos discutindo a legalidade disso, e aqui, por que a gente não tem medo? Porque tem 3 ministérios públicos nos apoiando, eles não vão deixar a gente fazer coisa ilegal. Então, a gente põe esse aplicativo na mão de todos aqueles agentes públicos que o Fernando falou, todo mundo que foi na reunião para reclamar e para falar que se não fizer não tem jeito, como fizeram nos últimos 10 anos, a gente observou que uma empresa que estava na reunião já fazia algo parecido com cigarros, com a Souza Cruz. Então, ela já incinerava para a Polícia Federal com o apoio da Souza Cruz. E aqui, Silvio, eu te digo o seguinte, o Sindiveg e a CropLife também não apoiam, ficam chateados ao apoiar essa incineração, porque não vê um projeto constante. Uma coisa é o Rodrigo pegar o telefone e ligar lá para o Fernando Marini, como eu fazia. Fernando, pegamos 4 toneladas aqui. Como é que o Fernando prevê orçamento para fazer essa incineração? Mas se nós temos um caminho que já está andando com as pernas do auxílio que vem dos TACs, e aí eu falo, CropLife, a gente tem 100, 200 mil reais, será que vocês podem ajudar com mais um pouco para isso continuar? É diferente essa ação. O que eu quero dizer para vocês é que não dá para a gente esperar. Eu lembro que eu sempre brigava com o Fernando falava assim, em todas as reuniões ele falava assim, a lei diz que a responsabilidade é do infrator. Não dá mais para falar isso, porque esse infrator não vai pagar nunca, não adianta. Pode até ter uma ação regressiva contra ele, mas enquanto essa solução da lei federal não vem, eu acho que esse termo de cooperação, aconselho a todos procurarem, e, se for possível, eu posso passar também, ele pode ser um norte para isso, porque ele prevê essa forma de que vamos respeitar os atos administrativos e os processos de todos os agentes públicos que estão onde? No Fórum de Combate aos Impactos Agrotóxicos, para discutir de forma geral. Vocês todos poderão utilizar essa ferramenta de destinação final, e essa empresa terá que respeitar os procedimentos de cada um e o rito processual de cada um. Mas aí que eu acho que é a grande sacada. Não vai judicializar, porque a gente tem que resolver administrativamente. E eu cansei de ver, inclusive, juiz mandando a gente pegar benzoato de amemectina e doar para a APAI vender para fazer dinheiro. Então, quando judicializa, a gente vê aberrações, porque é difícil o juiz entender todo esse processo aí e tomar uma decisão. Então, a gente prefere que a coisa seja administrativa. A ideia é que ainda esse ano a gente inicie, nós estamos em fase de orçamentos, a empresa já está apresentando esses orçamentos, e eu gostaria muito que esse fosse um exemplo para o país de união entre o público e o privado para resolver essa questão da incineração de produtos irregulares que são apreendidos durante as operações fiscais e de polícia ambiental do Brasil todo. Muito bom, Rodrigo. Eu acho que é importante a gente colocar que essa parceria público-privada, ela acontece no mundo inteiro e ela é super benéfica para a população. Isso quer dizer, o Estado pode acabar encolhendo um pouco, gastar menos e deixar que a iniciativa privada também encabece alguns projetos sem que haja corrupção, sem que haja qualquer ilegalidade. Eu fiquei aqui, eu achei super bacana tudo o que você falou. Eu confesso que eu tinha lido o termo, mas não tinha entendido em detalhes. E digo aqui para o pessoal que está nos assistindo que se quiser cópia, eu tenho essa cópia, ou entre em contato com o Rodrigo e a gente pode fornecer. O que eu fiquei aqui na dúvida, Rodrigo, que eu acho muito interessante, você
algum tempo aqui na live falou da questão de que a grande dificuldade de se combater isso está na pluralidade de atores que trabalham nesse combate. E aí, quando a gente fala disso, no termo ele não endereça isso, quer dizer, você colocou um ator só para cuidar da destinação, mas no combate não é bem assim, né? Você ainda continua tendo policial rodoviário nas estradas, policial de fronteira e tal. Existe alguma ideia mágica? E aí tem até uma pergunta do Tiago Tunes dizendo se existe alguma política nacional de combate aos agrotóxicos ilegais. Bom, eu acho que o Fernando é mais indicado. Fernando, espera só um pouquinho, eu vou falar 2 minutos assim. O que acontece é que existe um modo perfeito, que seria uma política nacional de combate aos ilegais, com todos os agentes escritos numa lei, dizendo quem vai fazer esse trabalho. Mas isso a gente vai esperar mais 40 anos para que seja feito. Eu tenho quase certeza de que se a gente não consegue ter uma política, às vezes, de saúde, segurança pública e educação, essa nossa deve estar como prioridade lá para o 10º lugar. Mas eu acho, sim, que o ideal seria uma política nacional, mas não uma política de dizer o seguinte, estamos fazendo algo. Não, eu quero ver resultado. O que foi feito, né? Porque escrever uma lei e dizer que é o Ministério da Agricultura que vai fiscalizar, não adianta que o Ministério da Agricultura não tem nem gente. Eu acho que deveria utilizar a capilaridade dos órgãos estaduais agropecuários, porque a gente tem muita gente no campo e para fazer isso. Agora, nacionalmente falando, eu desconheço, talvez o Luiz possa dizer. O que eu quis dizer com uma solução que parece improvisada, e ela é improvisada, isso não é uma solução ideal, porque acho também que, até eu vi uma pergunta aqui, por que o infrator não é penalizado? Não, ele é penalizado, mas ele não é encontrado, ou então ele não tem dinheiro para pagar essa incineração. Assim como né, é difícil você vai fazer fila na cadeia se for realmente resolver prender todo mundo que tem que se prender. Lembrando, né, que em geral não é o infrator, é o produtor, né? Exato, é o infrator, o contrabandista, o portador. O portador, né? Porque Exatamente. o produtor, sim, ele tem dinheiro para pagar essa penalidade, mas ele é penalizado com a incineração da lavoura. Exatamente. Fernando, pode complementar aí. Liga seu microfone está desativado. Agora liguei. Na verdade, já houve iniciativas. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria, quando o Dr. Márcio Gonçalves estava lá na Secretaria Executiva, tomou a iniciativa de tentar fazer esse trabalho com defensivos, sementes e vinho, né? É importante falar, só um caso assim, o vinho tem muito contrabando também para o nosso país, né, de países aqui de fronteira. O mapa seria realmente o órgão que poderia liderar esse trabalho. Eu tenho certeza que a provocação da ministra Tereza Cristina é importante, ela já tomou iniciativas importantes de discutir com o governo paraguaio, isso é, governo brasileiro e governo paraguaio, sobre a questão do contrabando de defensivos para o Brasil, uma iniciativa realmente muito importante, que foi feita o ano passado, já em 2019. Então, caberia realmente uma liderança ao MAPA. Uma liderança que o MAPA tem em alguns estados, também de fazer a fiscalização integrada, onde são vários órgãos públicos, né, que participam das operações planejadas e executadas com todo o planejamento, que normalmente são operações que têm resultados significativos. Numa das operações, por exemplo, no estado do Paraná, mostrou que 25% das propriedades fiscalizadas estavam com produtos ilegais. Foram apreendidos produtos ilegais em 25% das propriedades fiscalizadas. Então, como eu falei, o MAPA seria assim o órgão
realmente mais indicado para tomar a frente dessa iniciativa, envolvendo nesse programa que o Tiago lá do INDEA, né, muito bem falou, criando esse programa nacional. E aí não era só nos ilegais, né, mas, na verdade, um grande programa de uso legal. É muito importante se reativar a assistência técnica governamental, que foi esquecida desde o governo Collor, com a extinção de órgãos de fiscalização, não, mas de assistência técnica rural. Isso é muito importante. O conhecimento, a transmissão do conhecimento, a educação do produtor. Esse é um passo muito importante, que é a questão da educação, que é um dos pilares de campanha contra a ilegalidade. Isso aí. Bom, pessoal, a gente já estaria encerrando, mas como caiu a nossa conexão e nós voltamos às 13h18, a gente tem até às 14h18, ganhamos aí 18 minutos, o que quer dizer que ainda temos 20. E o meu grande desafio vai ser fazer vocês responderem todas as perguntas que temos aqui nos 20 minutos, porque tem bastante coisa, tá bom? Então, eu vou juntar umas 3, 4 e aí eu abro, tá? O Luiz Ribeiro, que era nosso parceiro, companheiro lá do Sindiveg, coloca: como não temos mais o trabalho das empresas direcionado para esse setor, pois vocês que faziam com grande maestria no Sindiveg, como está a situação desses produtos? Luiz, as indústrias continuam fazendo esse combate e a CropLife também assumiu. Eu acho que não é o caso da gente responder aqui. O Roberto Santana coloca: excelente live, parabéns Silvia, Fernando e Rodrigo. O Joy Rodrigues, que é da Bayer, ele coloca que o Fox é um dos mais falsificados, no entanto, seguimos os 3P e o produto está seguro, que é justamente o produto que o Rodrigo citou há algum tempo. E aí ele reforça com rastreabilidade e autenticidade. Deixa eu ver, tem muitos tchauzinhos, beijinhos. Só uma coisa. Pode falar. Um dado estatístico, né? O Fox, há uma sazonalidade, um foco, né? E o Fox vem sendo um dos produtos mais falsificados no Brasil nos últimos 2 anos. Né? Então, o investimento da indústria, da Bayer, nesse caso, é bem grande na questão da rastreabilidade, que é um assunto que, sem dúvida, merece também toda a nossa atenção. A facilidade para se rastrear um produto, se ele é legal ou não. Isso é muito importante. Legal. O Andréia Ribeiro coloca: parabéns por trazer esse tema, Fernando, Silva e Rodrigo. O Cristiano Lobo, lá do Japão, não sei se ele ainda está nos ouvindo, mas ele coloca aqui... Peraí que eu perdi a pergunta dele. Se for identificada irregularidade, o que acontece com a produção? Rodrigo, responde para a gente rapidinho. Então, existe a previsão aqui no estado de Goiás, se for identificado, por exemplo, em casos de suspeita de utilização de produtos sem registro no país, ou produtos até não recomendados para a cultura, mas mais especificamente sem registro para o país, há uma espécie de uma interdição da lavoura, que não é fechar a porteira da lavoura. Isso está bem descrito na medida cautelar do decreto 9286 de 2018, é bem complexo para eu falar aqui, mas existe uma previsão de análise de resíduos, e se esse resíduo for detectado, há uma previsão de destruição da lavoura, mas são raros os casos no país. É importante dizer isso. Não é tão simples assim, porque tem decisões de instâncias superiores, colegiadas, que dizem que semente plantada é semente colhida. Então, já houve bastante controvérsia nesse assunto para destruir uma lavoura, porque tem a questão de perder o alimento e tal, e se esse produto saiu da lavoura, se ele não está como resíduo, por que destruir, né? Então, é uma coisa que vai caber judicialização, não é tão simples assim. Para você ter uma ideia, Goiás ainda não houve nenhum caso desse aqui em Goiás. Eu fiquei sabendo que teve no Sul, na época que eu entrei no fórum, que teve uma destruição de lavoura de arroz também, se eu não me engano, mas é uma coisa difícil de se fazer sem judicialização, na minha opinião. Vamos falar de judicialização já. Fernando, acho que a coisa ficou feia para você. Fabrício entrou aqui e disse que ele que é o filho do Fernando e que ele já tem um irmão, que é o Gustavo. Então, ele está questionando aí o que aconteceu. Que história e o foi Ivan ainda botou um pouco de pimenta aqui e disse que foi por fora.
Faltou o Gustavo, né? Que é o outro, é o irmão mesmo do Fabrício, né? Ele colocou aqui que ele só tem o Gustavo, que ele saiba. Bom, a Lídia e o Edmur, ali do Faria de Santa... Opa, do Figueiredo Santos, Advocacia Ato Falho Gravíssimo, pergunta como mobilizar o judiciário e determinar a incineração rápida dos produtos ilegais para que não haja custo do armazenamento. Rodrigo. Bom, eu penso que não deve envolver o judiciário, porque se envolver demora. Parece que acho que a judicialização, pelo menos, gente, eu estou falando aqui como um neném comparado com vocês, que tem muito mais experiência que eu. Mas a experiência que eu tenho é que quando vai para o judiciário, aí sim que demora. A ideia é não ir. A ideia eu te confesso que esse termo foi uma das soluções que a gente encontrou, mas o meu sonho mesmo era escrever o rito processual de apreensão. Mas como fazer um ato normativo que pegue município, estado e União, mandando no rito de todos? É praticamente impossível. Então, dentro do fórum, a gente passou diversos anos tentando essa solução. E o que eu fiz? A gente achou o que é comum entre todos vocês. Vocês querem um lugar para armazenar e para incinerar? Sim. Então, vamos começar por isso. Agora, se vai ser rápido ou não, também tem essa, viu, pessoal? Nós estamos no início. Pode ser que a gente esteja aprendendo. De repente, quando a gente começar a soltar os cachorros, vai entupir o armazém da empresa e não dá tempo mais de a gente fazer. Então, não podemos ter medo e não fazer nada por causa disso, né? Eu até no final da live eu fiz umas anotações, Silvio, eu tenho essa mania, fiquei pensando a noite inteira em algumas frases e eu queria contar para vocês depois no final 8 informações que eu aprendi com tudo isso aí. Mas acho que para responder mais uma vez, a ideia é não judicializar e tentar administrativamente resolver isso. Ô, Silvio, só uma coisa bem rápida. Pode falar. A questão na fiscalização agropecuária, e aí eu incluo também o IBAMA, que sempre fez fiscalização, ela é um processo administrativo que realmente seria mais célere. Agora, a questão da ação policial é complicada, porque é feito o processo judicial, né, é feito o inquérito policial, que é encaminhado para o Ministério Público, que oferece ou não a denúncia. E aí não tem jeito de não ter a judicialização, como a Lídia e o Edmur falaram. E nós tivemos casos de o produto ficar 4 anos num armazém e a juíza que analisava, né, o inquérito e o processo judicial não liberava a mercadoria para incineração. 4 anos. Né? E tudo produto contrabandeado. Então, realmente, depende da autoridade. No caso, a questão dentro da fiscalização agropecuária é um encaminhamento e dentro da área policial, né, da ação policial, ela é outro encaminhamento. Por isso que é essa questão que eles levantaram. Silvio, outra coisa importantíssima é que a gente está com foco no produto. O produto que já é classificado como algo que não serve a ninguém, ele não tem por que ficar existindo. Essa foi uma dos debates que a gente falou. Então, se eu preciso provar que aquilo é crime ou não, guarda um pouco dele. O resto, pau nele. Né? Se ele é prova de crime, guarda um pouco. Então, bom, gente, a gente está aprendendo aqui. Eu espero que na próxima live, quem sabe ano que vem, já com a minha experiência, eu consiga responder com mais propriedade o que aconteceu nesses processos todos, porque o foco é no produto. O produto não deve existir. Então, o próprio juiz, o próprio promotor, o próprio agente administrativo tem que focar na destruição desse produto, antes mesmo até de descobrir de quem é. Guarda uma amostra. Legal. Bom, vou continuar aqui com as perguntas. O Francisco Medeiros pergunta, minha pergunta é outra que foge do tema, como é esse sistema que você está usando para fazer a live? Eu vou responder aqui, porque sempre tem mais gente que pergunta. Eu faço pelo Zoom, tem que ser a versão paga do Zoom, e aí eu migro para um serviço de streaming que chama lula.tv, é LOOLA.tv, e aí ele transmite para o Instagram, para o Twitter, para o TikTok, para o YouTube, para a rede que você quiser. Não é tão simples. Se alguém precisar de ajuda, pode me procurar no privado. Tosato
Aparece aqui. Parabéns, Fernando Marini, Rodrigo e Silvia, pela discussão desse assunto que é de grande importância para a agricultura nacional. E o professor Casimiro também disse que está aqui acompanhando. Osata é referência, né? Osata é referência. Tem mais uma pergunta dele lá para frente, a gente já chega lá. A Sila Vilela coloca que a iniciativa em Goiás é exemplo para os outros estados. Parabéns a todos os envolvidos. O Gabriel do Sindag. Sila Vilela, que é do IMPEV Goiás e participou do fórum lá nas discussões, certo, Rodrigo? Exato, ajudou bastante. Bom, a Andresa faz a participação dela aqui, exemplar atuação da Agrodefesa. Rodrigo, parabéns pela dedicação e resultados que estão sendo alcançados no tema. O Tiago Tunes coloca parabéns ao Rodrigo, um dos servidores que pensam muito fora da caixinha. Lucas Lopes, obrigado. Parabéns pela live. Aí tem um monte de gente elogiando aqui o professor Casimiro. Professor, dá uma lida aqui nos comentários que tem bastante coisa aqui para o senhor. Aí o Tosato coloca que no Paraná, a DAPAR possui ação efetiva na fiscalização do comércio e uso dos agrotóxicos de contrabando com apoio de outros órgãos da fiscalização. Fábio Cage coloca a excelente iniciativa de articulação, ninguém cresce sozinho, falando do termo lá do fórum. Né? O Luiz Carlos Ribeiro coloca Rodrigo demais, esperamos que os outros estados façam o que a defesa realiza em Goiás. O professor Casimiro coloca por que o autuado não fica com os custos de incineração? Acho que já foi respondido isso também, né? E a Vivi Kunizawa também coloca muito importante a iniciativa, Goiás será um grande modelo. Paula Riguoni, a atuação resolutiva como premissa é fundamental, tanto para o público como para o privado, inspira e encoraja a articulação. A Sila, de novo, dá parabéns ao Rodrigo e a Fernando pela discussão. A Milton Rondon, parabéns, Fernando. Lucas Aires, prezado. No gancho do que foi dito sobre terem sido localizados defensivos ilegais em 25% das propriedades, o que é considerado o caminho para reduzir a demanda dos ilegais além da educação? E aí eu vou colocar aqui mais um pouquinho, o Joy, ele complementa preço, embalagens, locais de venda, price, package and place. Quando ele falou dos 3 P's lá, ele só estava esclarecendo. Então, voltando à pergunta do Lucas, nosso menino de ouro aqui que trabalhou com a gente, como reduzir a demanda dos ilegais além da educação? Bom, os pilares são a advocacia, que é justamente a ação junto às autoridades, né? O enforcement, que é também a união das ações, as operações, como eu falei, integradas. E hoje, dentro do Ministério da Justiça, isso é muito importante, existe uma secretaria de operações integradas para combate principalmente ao contrabando. É uma área muito importante, né? A participação da indústria dentro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, tendo uma representação do setor, né, que pode ser feito pela CropLife Brasil, que hoje é a entidade que assumiu esse trabalho, né, de combate a ilegais aqui no Brasil. Enfim, então são várias ações, não é uma ação só, né? E a união, inclusive, de entidades de vários setores. A gente já tinha essa visão, né, Silvia, lá no Sindiveg, com outras entidades, com federações, enfim, tal. E também as entidades, como os CREAs, as associações de agrônomos, como parceiras, né, de ações. Não é uma única ação de fiscalização ou de repressão nas estradas, nas fronteiras. Sim, são importantes, mas é o conjunto das ações que vão fazer que realmente se diminua o problema. E eu digo mais, o setor, aqui no Brasil, a campanha no Brasil, ela foi considerada um estándar para outras regiões do mundo através da CropLife International. Então, o trabalho das autoridades brasileiras foi reconhecido como de grande valia, de grande exemplo para outras regiões que enfrentam o problema. Na Europa, o ano passado, a apreensão nos portos de Hamburgo, Antuérpia e Roterdã,
de 600 toneladas de produtos ilegais que estavam indo da China para a Europa. 600 toneladas, gente. É muita coisa. Este ano já temos mais de 100 toneladas de produtos apreendidos aqui no Brasil pelas autoridades. Se a gente pegar uma dose de um produto que é 4 gramas por hectare ou 300 gramas por hectare, vocês vão perceber a amplitude do problema que as autoridades conseguiram evitar. Silvia, eu queria meio que dar uma dica para essas pessoas que têm acesso ao Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, porque esse assunto é muito difícil alguém ficar contra a solução desse problema. É muito difícil. Assim como é muito difícil alguém ficar contra com o estímulo ao uso de produtos biológicos. Então, a dica que eu passo é essa, porque nesses fóruns estão todos esses agentes. Se não estão, convidem todos, porque todos esses agentes que apreendem estarão lá para buscar alguma... Se isso for para um debate nacional, o que aconteceu em Goiás? Foi criado um plano de ação do fórum e o SIGEA, que é o Sistema de Gestão e Inteligência do Estado de Goiás, de gestão de agrotóxicos em Goiás, ele faz parte do plano de ação do fórum. E dentre os pilares está o combate aos ilegais. Então, esse plano de ação do Fórum Nacional do Combate aos Agrotóxicos, o que está faltando é alguém articular. Por que acabaram com a Infisa? Né? Por que criticaram o Infisa? Não acabaram, mas criticaram o financiamento do Infisa. A gente não pode desistir desse debate com eles, porque são pessoas que estão lá. E por aquele considerando que eu coloquei ali, eles têm função resolutiva, eles têm que ajudar a resolver o problema. Então, a dica que eu passo é essa, vamos discutir esse assunto coletivamente. Goiás também faz essas ações de apreensão, e junto com o IBAMA, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Polícia Federal, e é como o Fernando acabou de dizer, não são só essas ações, mas isso também é feito e é importante. Mas acho que temos que discutir isso coletivamente num ambiente de interesse mútuo, que é o Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Que ótimo. Bom, pessoal, tem algumas poucas perguntas aqui, tem muitos elogios. Eu não vou ler todos porque a gente está caminhando para o fim e eu sei que o Rodrigo fez umas anotações ali que ele quer ler para a gente. Só vou responder a pergunta do Cropman, Inovação Agrícola, se a live ficará disponível. Sim, no fim do dia, como a gente teve essa ruptura que caiu a conexão, e eu estou gravando aqui pelo Zoom, no fim do dia eu vou colocar no canal do YouTube da Think Brasil. Então, eu coloco aqui no meu Instagram também o link, mas é só ir lá, aproveita, se inscreve no nosso canal e assiste o vídeo, deve estar mais para o final do dia. E eu vou agradecer todos e antes da gente fechar, eu vou deixar o Rodrigo ler essa listinha que ele fez ontem para a gente. Tranquilo, eu vou ler para vocês aqui. Número 1. A transparência permitiu a visualização de objetivos comuns aos diversos stakeholders. Então, eu sendo transparente com eles, eles foram transparentes comigo. Eu sempre propus a participação, eu convidei Sindiveg, eu convidei Andav, eu convidei Impev, escutei dos mais radicais que não pode, não, mas eu fui convidando um por um e essa transparência mostrou que o objetivo era comum. Mesmo antagonistas têm objetivos comuns. Não há como exigir transparência sem ser transparente. Número 3, o coletivo colaborativo supre as deficiências do criativo. Eu não sou o maior entendedor das coisas. E nesse coletivo existiam diversas pessoas entendedoras. Uma delas foi o Fernando Marini, que sempre me apoiou e sempre disse que poderia estar ao meu lado nesses debates. Então, acho que quando a gente lê os considerandos desse termo, a gente vê que podemos entender que temos coisas em comum. Só porque já fizeram aos anos 70 o que a gente está fazendo, não quer dizer que a gente não tenha que fazer novamente. Né? Eu escutei isso demais, isso aí já é feito há muito tempo. Não, mas os alunos são outros, os players são outros, a gente vai morrer, vai ficar mais gente. A gente só aprendeu a usar cinto de segurança porque fizeram 40 anos de campanha, então todo esse movimento tem que ser constante. Nós não estamos plantando soja, a gente está plantando castanheira, para a eternidade esse trabalho nosso, né? E mais importante do que marcar território é resolver o problema. Né? Não adianta, eu sou a instituição tal que estou participando. Não, se o problema não for resolvido,
Não adianta você marcar seu território lá e ficar sem propor coisas de solução. Nós precisamos nos despir daquilo que nos torna confrontantes para conseguirmos focar nas verdades de cada atuante. É verdade, sim, que existem pessoas sendo contaminadas com agrotóxicos na aplicação. É verdade, sim. E é verdade, sim, que aqui em Goiás, mais de 80% dos produtores estão verdes no agroativo. Só 14% usam de forma incorreta. Então, a gente tem que trazer essa verdade sem doer. Outro dia, eu fui um cara da Cefaz descobrir que se vendia 11 milhões de litros de glifosato aqui. Eu nem sei dizer se é exatamente isso. Ele ficou assustado. Eu falei, não se assuste. Isso é normal para os agrônomos, é porque você não é agrônomo. Se você vê a quantidade de antidepressivo que é vendido, você fica louco. Então, sem o antidepressivo. Então, a gente precisa se despir disso, né? E uma maneira que eu digo também é o seguinte, leva o promotor para conhecer um estoque gigantesco de agrotóxicos, para ele assustar. Isso é bom. Leva um promotor ou então um vendedor do defensivo para ir numa fiscalização com o Rodrigo e ver a porcaria que se faz também lá. Vamos quebrar esses paradigmas, Rodrigo, e vamos conhecer as realidades. Obrigado, vamos desculpa cair. Por ter... Tá bom. Vai lá, pode falar. Tem o controle aqui. Pessoal, obrigada. Foi ótimo. Meus amigos, uma delícia revê-los. E daqui a pouco o vídeo tá aí. Eu vou tentar postar no Instagram também de novo, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Vocês fiquem comigo aqui, vocês no Zoom. Eu só tô me despedindo do pessoal do Instagram. Um beijo.